Olá, meus queridos alunos do 7º período do Direito da FAMIP e demais interessados que possam estar vendo esse vídeo pelo YouTube. Vamos dar início à nossa revisão, nosso resumo de Direito Financeiro, no nosso segundo bloco de matérias. E o primeiro tema que nós estudamos após a nossa prova foi as leis orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Sem dúvida, ninguém pode sair de direito financeiro sem conhecer essas três leis mais importantes. E aqui a gente já começou vendo de início o ciclo orçamentário, todo o processo de realização dos gastos públicos acontecem dessa forma. Primeiro é realizado o plano plurianual, depois a lei de diretrizes orçamentárias, a lei de orçamento anual. Aí vem um decreto para começar a fase de execução orçamentária, com empenho, liquidação e o pagamento. Nós vamos ver cada uma dessas etapas a partir de agora. Aqui nesse slide vem a explicação sobre o que são as leis orçamentárias e seu fundamento legal, onde elas estão, onde estão a sua origem. E a Constituição, no artigo 165, que trata lá do direito financeiro na Constituição, no capítulo da Constituição, é que indica a necessidade da existência dessas leis, a obrigatoriedade. Nossa primeira lei orçamentária é o Plano Plurianual. É o plano maior, mais amplo, mais longo, que estabelece metas e objetivos de longo prazo, pelos próximos 4 anos. Não disciplina despesas de custeio da máquina pública, mas somente as despesas de capital. Vocês devem lembrar que as despesas de capital são aquelas de investimento, são os gastos que o poder público faz, mas que aumentam o valor patrimonial do governo, do Estado em si. Enquanto o de custeio não, são os gastos mesmo, como gastos pessoal, gastos com manutenção, limpeza, tudo isso não entra no plano plurianual. Então, veja, é um grande plano com metas e projetos de longo prazo. Aqui nesse slide trago a letra da lei, a Constituição, tratando do plano plurianual, que estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes e metas, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital. O plano plurianual ele será elaborado no primeiro ano do mandato do governo, do novo governo, ou seja, o novo governante eleito vai ter o seu primeiro ano de mandato seguindo o plano plurianual do governo anterior. O projeto deve ser enviado pelo Poder Executivo ao Legislativo até dia 31 de agosto do primeiro ano do mandato. Após será analisado e vai ser aprovado até o final do ano do primeiro mandato. Agora vamos analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lembrando que essas leis orçamentárias, essas três leis, elas são propostas pelo Poder Executivo e são aprovadas pelo Poder Legislativo, a Câmara, a Assembleia, ou lá em Brasília, o Senado e a Câmara Legislativa. A LDO ela é um pouco menor do que o PPA. Ela tem uma previsão de metas e prioridades para um período de 1 ano para frente. Lembrando que o que a gente viu, o PPA é um período de 4 anos para frente. Enquanto o PPA é um programa com grandes metas, a LDO garante a concretização desse PPA. Confere as metas fixadas no PPA, a possibilidade de realização mais imediata no próximo ano. Então, a LDO é uma ponte entre a PPA, o Plano Plurianual, e a LOA, que a gente vai ver mais agora à frente, que é a Lei Orçamentária Anual. Nesse slide aqui eu coloco a letra da lei, que está na Constituição. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá metas e prioridades da administração pública federal e estabelecerá as diretrizes da política fiscal e
respectivas metas. Deve incluir na LDO a trajetória da dívida e também eventuais alterações em matérias tributárias. A LDO, a elaboração dela ocorre no primeiro semestre de cada ano, sendo proposta pelo Poder Executivo, né, como eu tinha acabado de falar. O prazo de envio do projeto ao Poder Legislativo é 15 de abril. Após o envio, a LDO passa por análise e discussão nas casas legislativas. O prazo é de até final do primeiro semestre para ser aprovado. E a nossa terceira lei orçamentária é a lei orçamentária anual. Dessas três é a mais concreta, porque dispõe quase exclusivamente das receitas e despesas que vão ser realizadas no exercício seguinte. Veja, nela, aí já entra as despesas de custeio também. Não é só as despesas de capital, não são só os investimentos. Aqui vai entrar também tudo que vai ser gasto e que vai se perder com pagamentos de funcionários, com compras de materiais, limpeza. Então, na lei orçamentária, tem que entrar, orçamentária anual, tem que entrar tudo. Tudo que vai ser arrecadado tem que estar previsto e tudo que vai ser gasto. Não pode faltar R$1. É um princípio que a gente viu, né? O princípio da unidade orçamentária. Quanto aos prazos, a LOA deve ser enviada ao Legislativo até o dia 31 de agosto do ano anterior ao que ela será executada. O prazo para aprovação é até o final do ano, para permitir que no ano seguinte comece a ser executada essa LOA. E uma observação muito importante aqui é o chamado duodécimo. Quando a lei orçamentária anual não é aprovada até o final do ano, aquelas brigas entre o executivo e o legislativo, eles não conseguem entrar em consenso e o legislativo não aprova, o executivo fica sem ter um orçamento para gastar no ano seguinte. E aí acontece esse mecanismo chamado de duodécimos, para garantir a continuidade das despesas. E como que funciona? É uma divisão do orçamento anual em 12 partes iguais. Ou seja, o governo pode gastar cada mês 1/12 do orçamento anterior. Então, ele não tem orçamento para 2026, por exemplo. Ele vai pegar em 2026, em janeiro, e ele vai poder gastar 1/12 do que foi o orçamento inteiro de 2025. Você pega o orçamento de 2025 inteiro, divide ele por 12, e 1/12 é o que você vai poder gastar em janeiro de 2026, ou fevereiro, até a hora que sair o orçamento, para ele poder gastar conforme está previsto na lei. É uma coisa para resolver um problema prático. Em que pese a lei orçamentária, a LOA, seja um documento único, a prestação de contas, o orçamento precisa englobar todos os gastos que o governo tem, essa lei orçamentária ela se divide em 3 partes. Ela é una, mas é dividida em 3 partes. O orçamento fiscal, esse sim referente aos gastos, aos investimentos do poder público, mas também vem junto os gastos, o orçamento fiscal. O segundo é o orçamento de investimento. Então, essas despesas de capital, elas vêm num documento à parte, dentro do orçamento da LOA. E um terceiro bloco é o orçamento da Seguridade Social, que vem também de forma separada. Então, orçamento fiscal, orçamento de investimento e o orçamento da Seguridade Social compõem a LOA. Continuando nossa revisão, vamos analisar agora outro tema, que foi outro dia de aula, a execução orçamentária. A gente tinha visto ali na aula anterior todo o ciclo orçamentário. Então, agora a gente já passou da fase de produção das leis orçamentárias e chegou no momento agora de efetivamente executar o gasto. Então, vamos fazer aí uma introdução, autorização legal, empenho, liquidação, ordem de pagamento e o que são os restos a pagar.
A execução orçamentária é o processo que transforma as previsões das despesas que foram estabelecidas nas leis orçamentárias em ações concretas para a sociedade, né, o gasto de recursos. A execução das despesas está prevista lá na Lei 4.320, que é a lei orçamentária, e ela prevê o empenho, a liquidação e o pagamento. Vamos ver o que são esses atos. Aqui nesse slide eu trago uma arte aqui para tentar explicar e facilitar o que são esses atos aí. É um empenho, fazem que é criada a obrigação de pagamento da despesa pelo governo, é criada a obrigação de pagamento, é o empenho. 2, liquidação, a etapa que é cobrada a prestação do serviço. 3, o pagamento. Aí sim, no final, se houve o empenho, houve a liquidação, aí o poder público pode fazer aí o pagamento, fazer o PIX. Bem, e claro que para que possa haver uma execução orçamentária, como a gente já falou aqui, é preciso que haja uma autorização legal, né? O que é autorização? É a aprovação dos orçamentos que a gente estudou. Primeiro de tudo, orçamento aprovado, passamos agora às fases de execução orçamentária. E como já vimos, a primeira etapa é o empenho, na qual o poder público reserva uma parte de dinheiro especificamente para essa finalidade. Essa reserva é importante para garantir que os recursos necessários estejam disponíveis no momento em que a despesa for realizada. Artigo 60 da lei diz que é vedada a realização de qualquer despesa sem prévio empenho. Para cada empenho, será extraído um documento denominado nota de empenho. Então, atenção, todo gasto público precisa ter passado por um empenho anteriormente. Aqui nesse slide eu trago uma observação de que, em que pese todo gasto precisa de uma nota de empenho prévia, às vezes não é possível fazer uma nota de empenho para cada caso devido ao volume, como, por exemplo, na hora da realização da folha de pagamento, né? São diversos servidores, então não dá para fazer uma nota de empenho para cada pagamento e é feito, então, em bloco. E também, aqui embaixo no slide, fala da possibilidade do cancelamento da nota de empenho, né, para que essa despesa seja realizada com outra finalidade. Porém, essa alteração de aplicação dos recursos precisa ser aprovada pelo Poder Legislativo, que aprovou a lei orçamentária anteriormente. Muita atenção para as modalidades do empenho. Existem 3 tipos de empenho. O empenho, essa reserva de valor para pagamento de algum gasto. Você tem o empenho ordinário, o empenho global e o empenho por estimativa. Os nomes já quase dizem o que significa, mas vamos ver especificamente. Empenho ordinário é o mais usual, é utilizado para compromissos de despesas já conhecidas e que serão pagas integralmente. Então, 2 critérios: despesas conhecidas e o pagamento integral de uma vez só. Isso é um empenho ordinário. Exemplo: o governo empenha recursos para pagar o salário dos servidores, bem como benefícios de pensões e aposentadorias. E aqui mais 3 exemplos de situações em que ocorre um empenho ordinário: contrato para fornecimento de bens ou serviços, obras que são realizadas de uma vez só, de curto prazo, né? E subsídios e transferências, quando o governo resolve beneficiar algum estado ou algum setor da economia. Isso também é um exemplo. Segunda modalidade de empenho é o empenho estimativo. E quando que ele acontece? Quando não é possível determinar o valor da despesa no momento do empenho. Por exemplo, você precisa fazer um empenho para pagar a energia elétrica da prefeitura pelo próximo ano.
Como que você vai saber quanto que vai ser de energia elétrica lá na frente? Não tem como saber. Então, você vai fazer um empenho estimativo. Serviços de limpeza, manutenção de veículos, consumo de energia elétrica, consumo de combustível das viaturas. Como que você vai fazer para saber quanto que vai gastar? Não tem como. Então, você já faz um empenho estimado. A terceira modalidade é o empenho global. Nesse caso, há um valor determinado, só que o pagamento vai ser pago em parcelas, né? Como, por exemplo, compromissos decorrentes de aluguéis, grandes obras, né, que são pagas parceladamente, como, por exemplo, primeiro paga a terraplanagem, depois paga a pavimentação e, por último, paga quando entregar a obra pronta. Agora, a outra fase orçamentária é a fase de liquidação, que acontece após o empenho, é a etapa em que o servidor público, eles vão verificar se efetivamente aquela obra foi cumprida, se o serviço foi prestado, se os bens foram entregues. É um momento de análise do cumprimento do serviço e de entrega de produto. Se está tudo ok, isso é declarado em fase de liquidação, considera-se liquidado aquela obrigação. E aí passa para a próxima fase, que é o pagamento. Artigo 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após a sua regular liquidação. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. E a última fase do ciclo orçamentário é a ordem de pagamento, né, que é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga. O pagamento é a fase final da execução. Consiste na entrega do numerário ao credor por meio de cheque nominativo, ordens de pagamento, como um PIX ou crédito em conta. É importante observar os prazos. O não cumprimento desses prazos pode levar o poder público a ser condenado a pagar multas e juros pelo atraso. Tratamos agora desse importante tema, muito comum no dia a dia do direito financeiro, que são os restos a pagar. E eles têm duas modalidades. Restos a pagar é um termo utilizado na contabilidade para se referir às despesas empenhadas, né, ou seja, que foram compromissadas para pagamento, mas que não foram pagas dentro do exercício financeiro em que foram empenhadas. Ou seja, separou um valor para construir uma escola, mas dentro daquele ano não foi possível a realização dessa escola, dessa obra, então isso ficou como restos a pagar para o próximo ano. Os restos a pagar podem ocorrer por diversos motivos, como atraso no pagamento, falta de recursos no momento do exercício financeiro, entre outras questões burocráticas. Diz a lei que os restos a pagar são aquelas despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se entre processadas e não processadas. Isso que a gente vai ver no próximo slide. Então, o resto a pagar se divide em duas modalidades. A primeira são os restos a pagar liquidados, ou seja, as obrigações foram reconhecidas como devidas, mas o pagamento ainda não foi efetivado. A gente acabou de estudar a liquidação, né? A liquidação é quando o funcionário público ou alguém no município, do estado da União, vai verificar se o serviço foi prestado ou se o produto foi entregue. Então, restos a pagar processados são aquele que houve o empenho, houve a liquidação, mas não houve o pagamento. Já o resto a pagar não processado são os restos a pagar que não passaram pela liquidação, não passaram pela verificação de cumprimento. Então, é chamado de restos a pagar não processados. Então, passamos agora para esse tema, talvez um dos mais leves na área do direito financeiro. Nos próximos a coisa vai piorar, a gente vai falar ali de gasto público, de controle. Aqui, nós vamos falar quem controla a atividade financeira e aonde isso está no ordenamento. Vamos tratar do controle que vem especificado na Constituição,
Aí lá trata do controle interno, externo e privado. E ali no item 5 e 6 eu vou aprofundar o controle externo. E também vamos falar, por fim, dessas despesas obrigatórias e despesa com pessoal, que foi uma questão que caiu na última prova da OAB. Bem, controle da atividade financeira. É óbvio que uma sociedade, quanto mais evoluída, quanto mais organizada, maior controle tem dos gastos. Então, a Constituição, lá em 88, veio de forma muito inovadora regulamentar aí essa parte de fiscalização das leis, da atividade financeira. E, primeiro, vocês precisam ter ideia de que ela é exercida, a fiscalização, por vários órgãos e instituições em diferentes níveis. Você tem fiscalizações no governo federal, no governo estadual, no governo municipal. Dentro desses governos, tem fiscalizações internas e externas. A fiscalização e o controle das contas públicas são regulados pelo artigo 70 ao 75 da Constituição, 59 e 75 ao 82, o 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o 75 e 82 da Lei Orçamentária. Aqui, o artigo 70 da Constituição deixou bem claro de quem é a responsabilidade pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial da União, das entidades da administração direta e indireta. Quem é o responsável? O Congresso Nacional, mediante o controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Aqui eu trago uma diferença entre os tipos de fiscalização, contábil, financeira, mas vocês não precisam ficar para a prova esses dois slides desse ponto aqui não precisam estudar. Fiscalização orçamentária, operacional e patrimonial. Esse tipo de análise é muito da área de contabilidade, né? Os contadores e tal, isso não é muito da nossa prática aqui do direito, mas viram aí, existem essas formas, esses âmbitos de fiscalização. Controle externo da atividade financeira, né? Um órgão tem os seus gastos e um outro órgão vai fiscalizar esses gastos. É exercido em âmbito federal pelo Congresso Nacional, pelas assembleias legislativas no âmbito estadual e pelo tribunal ou pela Câmara de Vereadores no âmbito municipal. Tudo isso auxiliado pelos respectivos tribunais de contas. Dois municípios possuem tribunais de contas, Rio e São Paulo, e nos demais casos, os tribunais de contas são os tribunais estaduais. Aqui tratamos do controle interno, que é desempenhado pelo próprio órgão, dentro de sua estrutura, é um controle hierárquico. Trata-se de um instrumento de supervisão do Estado em relação aos seus agentes, como uma função preventiva. Observação, atenção para a nossa prova. Toda e qualquer irregularidade e ilegalidade deve ser reportada ao Tribunal de Contas da União. A comunicação deve ser imediata, sob pena de responsabilidade solidária do chefe do poder que se omitiu a esse respeito. Tá? Então, aqui está escrito aqui do Tribunal de Contas da União, mas no âmbito estadual é comunicação ao Tribunal de Contas do Estado ou do município. Tá? O que vocês têm que saber é que todo servidor público ele precisa comunicar qualquer irregularidade para o Tribunal de Contas. E o terceiro controle é o controle privado, o controle que todos nós, cidadãos, podemos fazer, e ele se dá através... o cidadão tem opções de denúncia, os canais de ouvidoria, corregedoria, portais de transparência, divulgação nas redes sociais, participação em denúncias anônimas, grupos de advocacias, organizações não governamentais. São todas as organizações da sociedade
que podem fiscalizar e fazer a sua reclamação através dos canais de atendimento do próprio órgão ou de outros órgãos, incluindo aí, por exemplo, o Ministério Público. Né? O Ministério Público é um órgão autônomo que tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento da legislação, e uma das atividades dele é fiscalizar o cumprimento da legislação financeira. Então, também é um órgão que pode ser procurado para denúncias. Novamente, chamo a atenção aqui para esse artigo 70 da Constituição, que tem um artigo muito importante e muito cobrado, né, que diz que, como vimos, o Poder Legislativo é o responsável pelo controle externo das contas. O Poder Legislativo é o poder responsável pelo controle das contas públicas, tanto federal, estadual e municipal. Quem nunca viu um vereador falando, enchendo a boca para falar, eu sou fiscal do povo, eu estou aqui para fiscalizar. E é verdade, ele tem o direito, né, ele é o órgão, ele é um representante do órgão incumbido pela fiscalização. Poder externo, com auxílio do Tribunal de Contas, ou diretamente. Então, o que acontece é assim, as assembleias, as câmaras municipais fazem a fiscalização dos gastos municipais ou estaduais e mandam a sua deliberação, mandam isso também para o Tribunal de Contas. Então, você tem uma fiscalização municipal, estadual e federal pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas. Tá? O Tribunal de Contas ele auxilia essa fiscalização no direito financeiro. Aqui os instrumentos de controle que a Câmara de Deputados possui, eles podem pedir requerimentos de informação, propor fiscalização, realizar audiência pública, convocar um membro, um ministro, criar comissões parlamentares de inquérito ou fazer petições, reclamações. E aqui um breve aprofundamento sobre o Tribunal de Contas. É um órgão que vocês estudam mais em direito administrativo, mas eu trouxe aqui para vocês saberem o que é. É um tribunal, né, que tem toda a estrutura de tribunal mesmo, né, com ministros, desembargadores, recebendo o equivalente aos desembargadores, né, os ministros do Tribunal de Contas, salários altíssimos, né, aposentadorias. Se eu não me engano, não é nosso aqui, né, direito administrativo, mas se eles ficarem, se eu não me engano, membros, se você for eleito para ser membro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e se você for eleito para ficar por 2 exercícios, você já tem direito de se aposentar com salário de ministro, que é o teto do funcionalismo. Então você trabalha 8 anos, e se aposenta com o teto do salário do funcionalismo. Coisa linda. E o trabalhador que ganha um salário mínimo, né, é descontado 200, 300 reais do salário mínimo dele. Ele tem que trabalhar até ficar velho para receber um salário que não vai dar para manter ele. Aqui também um slide que vocês não precisam se preocupar com as funções do Tribunal de Contas. Isso aqui é mais direito financeiro, é uma matéria mais direito administrativo. Eu só coloquei aqui para vocês saberem. Nós estamos falando que é um órgão de fiscalização, né? Mas também a fiscalização, ele orienta a quem está na dúvida, ele corrige, é um órgão com todas essas atividades aí. Espero que um dia vocês consigam chegar a serem ministros do Tribunal de Contas e lembre aqui do professor. Mudando de assunto agora, nós vamos passar a tratar das despesas obrigatórias na Constituição. A Constituição ela dá um tratamento diferenciado para a saúde e para a educação. A saúde e a educação, elas precisam, os municípios, os estados e a União precisam investir, né, gastar percentuais mínimos do orçamento em saúde e educação. Então você vai pegar tudo que foi arrecadado naquele ano, com os impostos e tudo, os tributos, e você vai separar daí 15%
os municípios precisam investir 15% de suas receitas na área da saúde e os estados pelo menos 12% na área da saúde. Vou passar o próximo slide que está mais claro aqui esses percentuais. Com referência à educação, a Constituição determina 18% para a União e 25% para os estados, municípios e Distrito Federal. Aqui uma arte, né, desenvolvida até pela Rede Globo, explicando isso mais claramente. E vocês precisam saber para a nossa prova, né, o quanto deve ser gasto, né, em saúde e educação pelos estados e pelos municípios. Isso vocês precisam saber. Em educação, pelos estados, 12% e pelos municípios um pouco mais, 15%. Com relação à saúde, ambos têm que gastar 20%, no mínimo 25%. Nós estávamos falando de limite de gastos, né? Os gastos obrigatórios, despesas obrigatórias. Agora nós vamos falar de outra questão, que são os gastos com pessoal. Então a legislação também dá um tratamento bem específico aí para esse gasto, que na maioria dos casos, na prática, são os maiores gastos dos governos, municipal, estadual e federal, são os gastos com o pessoal. E o que é considerado pessoal? Todo mundo. São os ativos e inativos, pensionistas, os que estão em mandatos eletivos, né? O que é mandato eletivo? Aquele que está eleito para algum cargo. Todo mundo, civis, militares, membro do poder público, membro de qualquer poder, todos eles são considerados pessoal, né? Despesas com pessoal, são integrantes do serviço público. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece limites com gasto com pessoal, para evitar que os governantes gastem tudo pagando os servidores e comissionados, né? A União não pode gastar mais de 50% da sua receita líquida corrente. E os estados, municípios e Distrito Federal estão limitados a 60% das suas receitas líquidas. Então, anota aí. Despesa com pessoal. União não pode gastar mais de 50% do orçamento, da sua receita líquida. E os estados e municípios do Distrito Federal não podem se comprometer mais de 60% das suas receitas líquidas com pagamento de pessoal. Isso. Caso haja superação do limite de gasto, terá o órgão um prazo de 8 meses para eliminar o excedente da despesa. Atenção, porque foi isso aqui que caiu na última prova da OAB, né? São duas questões de financeiro, caiu uma sobre as leis orçamentárias e a outra sobre esse ponto aqui. O que acontece quando o ente público gasta mais do que os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal? Vai ter que ser feita uma recondução das despesas para que se atinja o mínimo, né, dos limites, para que se entre dentro do limite de 50% ou 60%. E aí, como que isso vai se dar? Primeiro, vai se reduzir 20% das despesas com cargos de comissão e com as funções de confiança, que eu expliquei hoje também. Segundo, vai se exonerar servidores públicos não estáveis. E, por último, bem grave, vai reduzir temporariamente a jornada de trabalho e os vencimentos dos servidores públicos. A coisa é grave. A lei estabelece sanção para o órgão que não reconduzir a despesa com o pessoal. Quais são essas punições? Suspensão imediata de todas as transferências voluntárias. Transferências voluntárias são aquelas que um político resolve dar um dinheiro para a cidade ou para o estado, um deputado. Transferência voluntária. Não podem ser suspensas as transferências constitucionais obrigatórias. Atenção a isso. Foi isso que caiu. Ainda que o município, estado ou união
esteja gastando mais do que o limite com o pessoal e não esteja fazendo a recondução dos gastos, ele continua recebendo as despesas, os repasses obrigatórios do governo superior, da União ou do Estado. Por quê? Porque senão você ia inviabilizar a administração de uma cidade, de um Estado. Se você fala, olha, você não vai, o município, por exemplo, o município não vai receber mais a sua parte do IPVA, que é uma das maiores fontes de receita dos municípios. O Estado cobra o IPVA e metade do que ele arrecada ele passa para o município, numa transferência obrigatória, que é chamada. A Constituição da República, ela determina repasses obrigatórios da União para estados e para o município. Por exemplo, o que a gente já falou ali hoje, o IPI, Imposto sobre o Produto Industrializado. É um imposto arrecadado pela União, mas distribuído. Ela não fica com 100% do IPI. Então, é um repasse obrigatório. Então, o repasse obrigatório ele não vai ser suspenso nem quando estiver sendo desrespeitado o gasto com o pessoal. Tá? Mas o que vai acontecer? A suspensão das transferências voluntárias. Proibição de realizar operações de crédito. O que é operação de crédito? É fazer empréstimo. O município não vai poder fazer dívida. E proibição de obter garantia com outro ente. E por fim, para a gente encerrar nossa maratona hoje de revisão, nesse sábado, aqui em Miguel Pereira, com a presença aqui de alguns alunos em sala, porque a grande maioria ontem foi nos jogos jurídicos, né? Na pré dos jogos jurídicos, e aí não conseguiram vir hoje estudar. Mas eles vão curar a ressaca, vão estar o vídeo gravado lá, e espero que todo mundo vá bem na prova. Crédito público e dívida pública, né? É as duas faces da mesma moeda, né? O crédito, se o poder público faz um crédito, pega um valor, ele vira uma dívida, né? Crédito público. Conceito, classificação, crédito por antecipação de receita e limite das dívidas públicas e das operações de crédito. E agora entrando na nossa última matéria da nossa prova, última matéria do nosso semestre, da nossa última aula hoje, a gente vai tratar do crédito público e da dívida pública, como eu já adiantei no slide anterior. O que eu chamo a atenção aqui é para o fato de que é o Senado Federal o órgão competente para fixar os limites de endividamento da União, dos estados, do município. Ou seja, se o município de Miguel Pereira quiser fazer um empréstimo, né, uma operação de crédito, ele precisa pedir a autorização do Senado Federal em Brasília. Esse slide aqui, só lembrando que o Estado ele pode pegar empréstimos, mas ele pode conceder empréstimos também. O município, se ele tiver bem de caixa, ele pode conceder um empréstimo para um outro município. Aqui eu trago um aprofundamento que vocês também não precisam ficar preocupados para a prova, não. É o conceito de crédito. Crédito é um empréstimo, mas tem vários nomes, né? Você pode fazer isso de várias formas. Né? Um mútuo, uma abertura de crédito, uma emissão e aceite de um título, uma aquisição financiada de bens e por aí vai. São títulos de crédito e formas de fazer essa operação. Por outro lado, não cabe nesse conceito apenas um mero empréstimo, cabe várias outras modalidades, como está bem claro aí. E, por último, a Constituição determina que os créditos públicos constem, obviamente, no orçamento público. Continuando o nosso estudo, passamos agora ao estudo da dívida, né, da classificação desse endividamento público. É a dívida flutuante e mais à frente vamos falar da dívida consolidada. Dívida flutuante é o tipo de dívida pública de curto prazo, ou seja, de menos de 12 meses. É um empréstimo feito para atender um desequilíbrio momentâneo do caixa. É chamada flutuante porque seus valores podem variar ao longo do tempo, uma vez que esses compromissos têm prazo de vencimento mais curto e podem ser refinanciados, renovados ou pagos conforme necessário.
Essa dívida caracteriza-se por não depender de autorização legislativa. Aqui é por isso que alguns alunos às vezes não gostam de direito financeiro, porque ele é muito detalhista, né? O que compreende a dívida flutuante? Os restos a pagar, que a gente estudou hoje, os serviços da dívida a pagar. O que são serviços da dívida? São os juros da dívida. Quando o governo, o Estado, paga os juros da dívida, ele está fazendo o serviço da dívida. Isso também é considerado dívida flutuante. Os depósitos e os débitos de tesouraria, que são as chamadas operações de crédito por antecipação de receita, que eu já vou explicar o que é. Por sua vez, a dívida consolidada, ou também chamada de dívida fundada, é aquela com prazo de amortização superior a 12 meses, né? Ou seja, o vencimento é mais de um ano. Resulta de operações de crédito, emissões de títulos, contratos, etc. Destina-se geralmente ao financiamento de obras de maior vulto ou ao refinanciamento de dívidas anteriores. Limite das dívidas, né? Limite dessas operações de crédito. A dívida no Brasil possui vários limites, que são estabelecidos por lei ou por resoluções. Os principais limites estão na Lei de Responsabilidade Fiscal e, atenção, em resoluções do Senado Federal. Repito o que a gente já falou ali atrás. Quem decide se pode fazer empréstimo é o Senado Federal. E aqui a resolução número 40 de 2001 do Senado Federal, que estabeleceu importantes limites de endividamento, dizendo que não poderá exceder, respectivamente, a 1. No caso dos estados do Distrito Federal, 2 vezes a receita líquida corrente. Ou seja, o Estado só pode se endividar até 2 vezes o que ele arrecada. Se ele arrecada 1 milhão por ano, a dívida que ele pode ter é de 2 milhões. Se tiver uma dívida de 2 milhões, ele não pode mais se endividar mais. Entendeu esse limite? 2 vezes a receita corrente do Estado ou do Distrito Federal. E o inciso 2, para o município, é bem menor. 1,2 vezes a receita corrente líquida. Ou seja, você não pode se endividar praticamente assim. Você ganhou 1 milhão no ano, você só pode se endividar com 1 milhão e 200, os municípios. Aqui eu fiz um slide só para esclarecer o que é essa receita corrente líquida que a gente estava falando ali atrás, que serve para a análise aí do endividamento, e que eu deixo claro que é o somatório de todas as receitas tributárias, contribuições, patrimoniais, industrial, tudo que recebe, deduzidas apenas as transferências obrigatórias. O que é a receita líquida corrente? Tudo que arrecadou, tirando o que teve que repassar. O Estado arrecadou IPVA, 1 milhão de IPVA. Metade ele tem que passar para o município. Então, a receita corrente líquida do Estado é 500 mil, porque é depois do repasse. Aqui também as sanções que a Lei de Responsabilidade estabelece em caso de descumprimento dos limites de endividamento. Quais são as punições? Impedimento de realizar novas operações de crédito, de receber transferências voluntárias e de obter garantia com outro ente. Nosso último tema do semestre, a nossa última aula, é a operação de crédito por antecipação de receita, o ARO, ou ARO. É uma situação seguinte, o executivo está sem dinheiro no caixa para suprir as suas necessidades urgentes, pagar pessoal e tal, comprar medicamentos, e aí é possível fazer um empréstimo e dar como garantia o que vai ser arrecadado ali na frente. Assim, uma hora o Estado, o IPVA, por exemplo, o IPVA, uma hora o município vai receber a sua parcela, só que o governo federal repassa numa determinada data. Só que antes dessa data o governo está sem dinheiro, então ele faz um empréstimo
de antecipação de receita orçamentária. Ele chega para um banco e fala, ó, em dezembro eu vou receber 3 milhões de IPVA. Me faz um empréstimo aqui a juros baixos e eu te dou esse direito de receber lá na frente. Só pode acontecer a partir de 10 de janeiro. E tem que ser pago no mesmo ano fiscal. Ela deve ser pago até o dia 10 de dezembro de cada ano. Observação: isso está proibido. Se isso já foi feito anteriormente, se aquele político já fez esse empréstimo de antecipação de receita, e não pode ser feito no último ano de mandato do presidente, governador e prefeito municipal. No último ano, o prefeito não pode assumir novas dívidas. Fechou, gente? Então era isso. Parabéns até quem aguentou ficar até aqui, né, dessa disciplina que não é fácil, mas está bem resumido, está bem conciso. Estudem isso daí que vocês vão conseguir passar na minha prova e acertar as duas da OAB. Tá bom, gente? Um prazer conhecê-los e até o próximo semestre.